Olá, meu nome é Vladimir. Convido aqui mais uma vez meu amigo Sarge para falarmos aqui sobre a etimologia da palavra. Estávamos aí sumidos, cada um aí na sua missão de cumprir aí o seu parnassá. Então, demos uma afastada no tempo e agora voltamos aí com o nosso propósito aí de propagar informação a partir das primícias do Criador, né? E a palavra de número 13, que está sendo bem debatida aí nos últimos 6 meses, é a palavra liberdade. Nós vamos falar aí sobre como ela está inserida no contexto de hoje, como o Criador fala sobre essa palavra, né? E comparando aí com nossos movimentos atuais, essa guerra híbrida entre esquerda e direita, como isso aí influencia na manipulação da massa. E o capítulo de referência e o livro que vou usar aqui para falar sobre a palavra liberdade se encontra no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 1, que diz: "O Espírito do Soberano, o Criador, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros." Aqui a palavra liberdade, ela aparece no hebraico como a palavra herut, que significa liberdade, né? Então essa palavra, nesse contexto bíblico, ela vai aparecer em vários outros momentos. O Sérgio vai falar sobre isso, né? Mais aí na frente, sobre a questão do Êxodo, né, que descreve a liberdade dos filhos de Israel. E essa palavra aí, herut, deriva da palavra hebraica harut, também significa gravar ou escrever, né, em uma superfície, como uma tábua de pedra, a qual foi a narrativa bíblica aí vai falar que Moisés e o Criador escreveram, né? Primeiro o Criador, depois o Moisés. E nas línguas românicas, né, que no contexto aí do latim e do francês, a palavra liberdade se desenvolveu a partir do latim libertas. E essa palavra aí é derivada do verbo liberare, que significa liberar ou libertar. E essa raiz está associada ao conceito também de libertação e opressão. E no inglês aí, né, ela também é derivada do termo germânico antigo friondom, que se refere também ao estado de liberdade e independência. E outras influências que tiveram aí, né, dentro desse que a gente conhece hoje, né, principalmente aí no contexto do iluminismo. John Locke e Rousseau discutiram a importância da liberdade individual, né, desses direitos naturais. Então, dentro disso aí o STF está com uma matéria relacionada à liberdade de expressão, né? Supremo Contemporâneo, é uma coletânea. E eles vão se basear aí, né, na liberdade como um conceito relativo aí. Então quero convidar aqui a todos a procurar esse site aí e saber mais como a liberdade, em certo momento aí, ela, né, quando ela não é cumprida dentro dos termos da lei, ela pode aí oprimir cada vez mais o povo aí. Quando você relativiza ela, né, no contexto ao qual não está atribuído a questão da origem da palavra aí. Então o Sérgio vai falar aí sobre a etimologia e na sequência aí nós vamos falar como ela está sendo apregoada aí nos dias de hoje. Alô, Vlad, alô, meus queridos. Quanto tempo, hein? Tamo aí devagar e sempre. O Vlad já abordou bem sobre as etimologias e contexto da palavra liberdade. Vou tentar aprofundar mais o ponto de vista bíblico desse conceito aí. Como bem disse o Vlad, em hebraico a palavra para liberdade é herut. A origem dessa palavra está relacionada à narrativa bíblica do Êxodo e da libertação dos israelitas da escravidão do Egito. A Bíblia hebraica, também conhecida como Tanakh,
contém vários termos e conceitos associados à liberdade e libertação. Embora a palavra específica herut não seja frequentemente usada no texto bíblico para descrever a própria liberdade, suas formas e derivados relacionados aparecem em vários contextos. Por exemplo, no livro do Êxodo, quando Moisés recebe a ordem de confrontar o faraó e exigir a libertação dos israelitas, a frase hebraica usada é Shalar et ami ve'adut, que significa deixa ir o meu povo para que me sirva. Esse trecho da Torá se encontra na Bíblia hebraica no capítulo 7 de Êxodo, no verso 26. Na Bíblia cristã pode se encontrar no capítulo 8 de Êxodo, verso 1. Outro termo relevante é pedut, que significa redenção ou resgate. Refere-se ao ato de comprar de volta ou liberar alguém ou algo mediante pagamento. A ideia de redenção é central na narrativa bíblica, com Deus agindo como redentor que liberta os israelitas da escravidão e estabelece uma aliança com eles. Além disso, o conceito de liberdade na cultura bíblica abrange mais do que apenas a libertação física, inclui a liberdade moral e espiritual, muitas vezes ligada à obediência aos mandamentos de Deus. A compreensão bíblica da liberdade não é apenas a ausência de restrições externas, mas também a capacidade de viver de acordo com os princípios e valores divinos. No geral, a língua hebraica e a cultura bíblica enfatizam as noções de libertação, liberação e redenção, e também o cumprimento de um relacionamento de aliança com Deus ao discutir o conceito de liberdade. Essas ideias estão enraizadas no contexto histórico do Êxodo e no desenvolvimento teológico contínuo da Bíblia hebraica. O Vlad citou vários exemplos dessa palavra em vários povos e culturas. Com o tempo, o significado de liberdade se expandiu para incluir conceitos mais amplos, como independência política, ausência de opressão e capacidade de agir e fazer escolhas sem restrições indevidas. Para já trazer uma introdução ao Vlad, que provavelmente vai falar sobre a opressão que o STF está trabalhando em conjunto com a ONU, em sua Agenda 2030, pretende fazer com as liberdades individuais. Vou falar uma passagem bíblica que se encontra em Salmo 146, verso 7. Aos rejeitados, Deus os recolhe em um lar. Faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes deixa habitar na terra árida. Como bem muito explanado aí pelo Sage, a liberdade de expressão, no conceito divino, é vista como uma dádiva do Criador. É um chamado para seguir os seus caminhos. No entanto, ela é sujeita a limites morais e éticos, onde a obediência aos preceitos divinos é vista como um caminho para uma vida plena em harmonia com o Criador e com a comunidade. E aí, quando a gente se depara com o marxismo cultural, com a cultura woke aí, e até em relação ao link aí que vai aparecer aí no vídeo sobre a questão como o Supremo Tribunal Federal daqui para frente vai julgar o que é liberdade de expressão, e aí tem um perigo muito grande aí. Mas essa linha aí que o Sage fala como o Supremo Tribunal Federal já está ligado aí a um conjunto de regras da ONU, estabelecida pela ONU, e já está seguindo aí os seus padrões. E esse link aí que nós vamos compartilhar vai aparecer aí na tela, sobre o Supremo Contemporâneo e a liberdade de expressão, como eles estão vendo isso aí, baseado no filósofo inglês John Stuart Mill, que é uma obra clássica sobre a liberdade individual em relação ao indivíduo e à sociedade. E esse cara Mill, ele defende a ideia de que a liberdade individual
deve ser protegida e valorizada, e que as restrições à liberdade podem ser justificadas quando visam prevenir danos aos outros indivíduos. E é assim que o Supremo vai julgar aí, através desse novo pensamento aí relacionado à liberdade de expressão, né? O Supremo contemporâneo. Mas aí quando a gente voltando aí para o marxismo cultural woke, né? Eles buscam identificar aí a liberdade, né? Combatendo uma suposta estrutura opressão, né? De opressão e desigualdade, né? Que eles dizem estar presente na sociedade, né? Que a questão do patriarcado. Eles argumentam que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada ao desafiar e transformar essas estruturas, né? Mas eles não querem se transformar ética e moralmente falando, né? Então essas correntes enfatizam a importância da justiça social e da igualdade de oportunidade para todos os indivíduos, né? Eles pulam aí a meritocracia, colocando aí raça, gênero, classe social, entre outros aspectos, né? E aí a liberdade individual é vista como dependente da liberdade coletiva, né? Então é meio que contraditório o que eles falam aí. E aí em relação a esse filósofo aí que eu falo em relação ao livro All Liberty, de John Stuart Mill, ele argumenta a importância aí da diversidade de opiniões e pela tolerância em uma sociedade livre, né? E aí quando nós vamos fazer uma correlação aí relacionada a essas obras, né, a essa obra e a obra do STF aí, nós encontramos aí problemas aí, ao meu entender, né, pode ter o risco aí da democracia em si, né, da própria palavra liberdade. Porque quando você vai ler o sumário, né, quando você vai pegar para ler o que eles estão propondo, você abrir o PDF lá, você vai no sumário, eles vão falar sobre, né, a liberdade de expressão e seus limites, liberdade de culto. Então eles vão ver aí até onde você pode falar, né, pensar sobre a questão religiosa e todos os pontos que eles utilizaram essa filosofia desse autor aí desse livro, certo? E é aí onde eles vão, né? Eles alegam aí que eles vão interagir, né? No caso, em casos onde a liberdade individual está em conflito com a liberdade e o bem-estar de outros membros da sociedade. E aí eles vão, né, de encontro aí a tudo que eles usaram dessa parte filosófica, né? No sumário tá falando da liberdade de culto, direito de esquecimento, recusa dos pais à vacinação compulsória de filhos menores por motivo de convicção filosófica, crítica realizada por meio de sátira e elementos religiosos inerentes ao cristianismo, tipificação de crimes de desacato, fake news, liberdade de expressão dos agentes públicos, dos agentes políticos, liberdade de expressão de ambiente universitário, identidade de gênero. Então eles vão definir aí a questão, né, do princípio do dano, né? Onde a liberdade individual pode ser limitada apenas quando há o risco de direito direto, né? O risco direto de causar dano físico ou prejudicar os terceiros aí, né? Direito de terceiros. Então é muito importante nós estarmos ligados aí nessa questão, né? Tendo em vista aí que nos últimos dias, né, temos escutado aí liberdade de expressão. O Delanhol destaca o enfraquecimento da lei da liberdade de expressão no Brasil. Liberdade de expressão não é licença para espalhar mentira, reforça a campanha do TSE. Então, nos últimos dias aí, até o líder do Talibã elogiou a liberdade de expressão no Twitter. Então, no sentido de liberdade aí, nós estamos caminhando aí a um conflito aí de ideias, né? Porque ninguém quer respeitar as premissas da lei, né? Mas todo mundo quer ter aí a sua liberdade, né? Lembrando que para você ter liberdade, essa dádiva
dada pelo Criador, você deve ter a disciplina de observar as leis. Só assim nós vamos criar uma sociedade justa e sadia. Falando em liberdade, nós que tentamos sempre questionar o sistema, podemos estar com a nossa liberdade com os dias contados. A Agenda Woke e a Agenda 2030 da ONU têm uma união de corpo e alma, podemos dizer assim. A cultura Woke, por conta da Agenda 2030, migrou para o mundo inteiro, usam da tática: se não concordam conosco, estão contra a sociedade. E aí as pessoas que não concordam com eles, como é o nosso caso, conservadores, eles já rotulam, né, de fascista, racista, machista, misógino, etc, etc, etc. A cultura woke tem destruído tudo que é mais sagrado numa sociedade. Acabou com a liberdade de expressão, dando origem novamente a uma política de pensamento único e de policiamento, e também da censura das redes sociais. Atualmente, a cultura do cancelamento faz-se boicotando e silenciando tudo aquilo que alguém diz ou escreve nas redes sociais, e que, segundo os gostos ou ideologia própria de alguns, deve ser banido ou ser supostamente discurso de ódio. A cultura woke é a ideologia mais perigosa do século XXI, cabendo a todos os que defendem a liberdade e a democracia combatê-la. Se calarmos nossa voz, daremos mais e mais espaço para o mal triunfar. Hoje em dia, as pautas identitárias passam a ser mais que uma sinalização de virtude, e esses grupos começam a ser divinizados. Hoje, em 2023, esta é a fase em que nos encontramos, onde as ações afirmativas passam a pleitear privilégios para grupos específicos. Aqui é possível enxergar que o grupo identitário que estão se estabelecendo nessa fase são as mulheres, seguido pelos negros e outras minorias étnicas e, por último, os homossexuais. Há uma obsessiva propaganda midiática sem fim em prol dos grupos citados, privilegiando-os. A lei de violência psicológica contra as mulheres e o ato de pedir desculpa por ser homem são os melhores exemplos dos produtos dessa fase. Hoje em dia, se você não se curva a uma mulher, você é machista. Se você não mantém um relacionamento amoroso com pessoas negras ou não faz parte do Black Lives Matter, você é racista. Se você não mantiver relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, você é homofóbico. É bom lembrar que todos esses adjetivos, que hoje são xingamentos de uma militância histérica, estarão criminalizados brutalmente, tanto pela lei penal quanto pelo ostracismo social. Sua vida será destruída de forma cruel e você não terá direito a reclamar, afinal, é a tal reparação histórica falaciosa que eles tanto dizem, né? Um exemplo disso será você levar a cantada da mulher banana na balada e dar o toco nela. Isso será crime de homofobia, né? Pode acabar com a sua vida. Verdade, transfobia, né? Tanta fobia que esse povo inventa. Esse é o mundo que vivemos hoje. De certa forma, estão cerceando nossa liberdade. Há apenas um monólogo. Esses grupos citados podem dizer o que quiser, quando quiser. E quantas pessoas de visão oposta, como os conservadores, se eles propagarem suas visões que naturalmente será diferente desse outro grupo, eis que vem um voto falacioso de discurso de ódio. Um exemplo que está sendo usado já está em prática é a liberdade religiosa sendo ameaçada. Como um cristão ou um judeu, um monoteísta não vai poder dizer que o homossexualismo é pecado, por exemplo, pois será taxado isso como homofobia, assim como aconteceu com o André Valadão recentemente. Ora, se a pessoa acredita na Bíblia, e de fato na Bíblia diz que é pecado tal ação, essa pessoa tem a liberdade religiosa para fazer tal afirmativa, pelo menos deveria ter. O Supremo contemporâneo que o Vlad citou vai simplesmente legalizar essa censura. Por isso devemos alertar as pessoas para tentar movimentar a opinião pública, para tentar parar essa situação.
Isso, infelizmente, faz parte da tática da Agenda 2030. Peço encarecidamente que pesquise sobre tal agenda e sobre a nova ordem mundial. É isso, meu amigo. Mais uma vez aí trazendo com clareza e propriedade aí e alertando e convidando a todos aí, né, a justamente pesquisar aí sobre essa agenda nefasta aí, né, que traz um aspecto preocupante aí, né, que é essa cultura woke aí e a sua propensão a cancelar e censurar vozes, né, divergentes em nome de uma suposta justiça social, né, e essa corrente muitas vezes silencia opiniões que não se alinham, né, com a sua visão de mundo, né, rotulando-as como problemáticas ou opressivas, né. E esse comportamento inibe, né, o livre fluxo de ideias, né, e impede a possibilidade de um debate saudável e enriquecedor, né, que muitas vezes aí, né, entre aspas, a direita progressista aí tem abraçado muito essas pautas, né, da cultura woke. E além disso, né, essa cultura aí tende a promover uma mentalidade de vitimização aí, como o Sage trouxe, né, constante, em que as pessoas são incentivadas a se identificar como vítimas de opressão, né, sem considerar a importância da responsabilidade individual. E essa abordagem aí desvaloriza a autonomia e a capacidade das pessoas de superarem seus obstáculos, né, e tomar decisões conscientes, né, colocando-as, né, em um estado de dependência, né, e de proteção aí, intervenção do Estado, né. Outro ponto também, né, nessa crítica a essa cultura é a sua tendência à criação também de um ambiente de hypersensibilidade, né, onde qualquer palavra ou ação, como o Sartre trouxe aí, né, de vários grupos, né, se considera ofensiva, né, e esse clima, né, excessivamente do politicamente correto acaba limitando a liberdade de expressão genuína, né, fazendo com que as pessoas se autocensurem com medo de serem rotuladas como insensíveis ou preconceituosas, né? E essa autocensura resulta na falta de um diálogo aberto e honesto, né, impedindo o progresso e a resolução aí dos problemas sociais, né, dessa minoria, né? Então, diante dessas questões, é importante resgatar e observar e aplicar as premissas da lei do Criador, né? E isso implica reconhecer a necessidade de combater, né, a aplicabilidade da pena sobre o assassinato, do roubo, né, do falso testemunho, né, bem como promover a virtude em relação à responsabilidade social, né, em relação à promiscuidade. Somente quando nós discutimos e agimos com base nessas premissas fundamentais, né, poderemos garantir uma sociedade livre, justa e harmoniosa, onde a liberdade individual seja respeitada e protegida, realmente protegida, né? Então, concluindo, é fundamental que estejamos aí atentos a esses perigos, né, dessa cultura e dessa suposta direita progressista que acaba abraçando essas pautas aí, né, e seus impactos, né, na liberdade de expressão. Devemos fomentar aí um ambiente, na verdade, de respeito mútuo, né? A abertura aí para um debate da valorização e da responsabilidade individual, né, em relação ao caráter, né, ético e moral, né? Então, ao fazermos isso aí, estaremos construindo aí uma sociedade que honra esses princípios da liberdade, né, e da justiça, mantendo a nossa liberdade intacta, né, e promovendo um ambiente propício aí ao crescimento e à convivência saudável. Então, convido a todos aí a tá sempre pensando aí como individualmente você consegue mudar e respeitando as premissas do Criador. Valeu aí, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado aí vocês todos que nos ouvirem. Um abraço.